Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal Scholarship Bolsa Pro e no dia de hoje nós vamos ensinar o passo a passo detalhado, de forma prática, de como se aplicar para a Bolsa de Estudo na Romênia 2025-2026 na Bolsa da ARIS, que é a Bolsa da Agência Romena de Investimento e Comércio Exterior. Bom pessoal, para se aplicar para esta bolsa de estudo, você precisa ler algumas certas edições ou editais relacionadas a esta mesma bolsa de estudo. Vocês precisam saber que essa bolsa de estudo tem um número limitado de bolsa, que são D40, e é uma bolsa não totalmente financiada, uma bolsa parcial, cujo não cobre apenas a passagem de ida. E esta bolsa de estudo não tem restrição de nacionalidade, nem limite de média ou limite de idade, e não exige um certificado de proficiência desde TOEFL ou IELTS. Os benefícios para esta bolsa de estudo são um ano preparatório da língua romena, isenção de propinas, cobertura das taxas de visto, alojamento estudantil, seguro médico em emergências, subsídio mensal para despesas pessoais. Bom, sobre os documentos, nós não precisamos ler exatamente aqui. Nós vamos abrir o site oficial, onde contém o edital principal da mesma bolsa de estudo. Vamos traduzir o site. Então, pessoal, nós já temos aqui o nosso site traduzido. Tem aqui os detalhes principais, que é a concessão de bolsa de estudo na Romênia para cidadãos estrangeiros, ano acadêmico 2025-2026. Então, aqui tem documentos de bolsa de estudo, onde contém breve apresentação relacionada à mesma bolsa, o processo de seleção, entendendo como será o critério e exigências durante o processo pós-aplicação e início da aplicação. A ordem, onde contém o despacho, declarante da mesma bolsa e arquivo de candidatura, que é um documento que detalha a lista de documentos exigidos para se candidatar nesta bolsa de estudo. E temos aqui os três principais anexos, cujo primeiro anexo refere-se a pedido de bolsa, o anexo 2 refere-se a pedido de financiamento, o anexo 3 é referido à declaração de responsabilidade própria. Como já foi mencionado, esta bolsa tem um número de vagas de 40 e esta bolsa vai entre 1º de abril e 15 de maio de 2025, terminando assim 23 horas e 59 no horário romeno. Saiba que os arquivos de inscrição para a bolsa concedida pelo Estado romeno para o ano letivo 2025-2026 serão enviadas apenas em formato eletrônico, PDF, para o endereço de e-mail aqui referenciado, que é borse2025@aris.gov.ro. Saiba também que os arquivos serão enviados digitalizados apenas em formato PDF para o endereço de e-mail mencionado de acordo com o procedimento publicado, sendo os documentos originais apresentados às instituições de ensino, onde seguirão a formação apenas pelos candidatos selecionados. O Comitê de Seleção do ORIC, nomeado de acordo com os procedimentos legais, fará a seleção dos candidatos com base nos documentos apresentados ao arquivo até 31 de julho de 2025, após que publicará o resultado desta etapa de seleção intermediária site da instituição, o site principal da ARIS. Então, aqui menciona que o processo de seleção intermediária para esta bolsa de estudo é apenas avaliação documentária. Vai ser avaliado com base se o candidato atendeu ou não às exigências documentárias mencionadas pela mesma bolsa. Essas exigências documentárias contêm naquele documento que eu mencionei, lista de documentos, que baixando ali está em romeno, mas não se preocupem, nós já traduzimos, e toda essa informação estará colocada na descrição do nosso vídeo, desde esta informação relacionada à lista de documentos e também o link principal para aceder ao edital principal desta bolsa de estudo e também aos mesmos anexos. A decisão final sobre a atribuição da bolsa será tomada pelo Ministério da Educação e Investigação com base nos seus próprios critérios de seleção, sendo os resultados finais do processo de seleção anunciado no site da ARIS e comunicados por correio eletrônico aos candidatos selecionados, o que diz que apenas candidatos selecionados realmente receberão o e-mail.
Além dos candidatos selecionados receberem e-mail, também terá uma lista de resultados com os nomes mencionados dos candidatos selecionados. O Ministério da Educação, através da Direção-Geral das Relações Internacionais e dos Assuntos Europeus, emitirá a carta de aceitação ou ordem de inscrição, consoante o caso, até ao início do ano letivo 2025-2026. Importante: inscrições incompletas ou enviadas após o prazo de 15 de maio de 2025, aí é um lapso de 2024, mas refere-se a 2025, 23 de 59, horário romeno, não serão considerados. O que quer dizer, quem se aplicar depois de 15 de maio, a inscrição já não é válida. Então, pessoal, nós vamos começar, primeiramente, antes de prosseguir para o processo prático, já indo de imediato abrir aquele mesmo documento que eu mencionei, que é a lista de documentos para aplicação para esta bolsa de estudo. Este é ele em romeno e este é ele em português. Nós já temos cá em português, nós já traduzimos todo o documento. Então, bora abrir para vocês posteriormente verem quais são as exigências dadas por esta bolsa de estudo. Então, pessoal, já temos aqui o documento, como eu mencionei, a lista de documentos necessários para se aplicar para esta bolsa de estudo. O processo de candidatura deverá conter os seguintes documentos. Todos os documentos serão enviados em formato PDF, isso eu já mencionei e volto a mencionar. Então, os documentos necessários para se aplicar para esta bolsa de estudo estão aqui listados. Carta de recomendação, não vou detalhar muito de primeira. Solicitação de bolsa de estudo para estudos na Romênia, formulário ARICE, o anexo 1. Solicitação de bolsa de estudo para estudo na Romênia, formulário ME, anexo 2. Cópias simples dos diplomas acadêmicos obtidos. Cópias simples de transcrição, suplementos de diplomas. Declaração de sua responsabilidade, que é o anexo 3, certidão de nascimento, cópia de 2 primeiras páginas do passaporte, válido por pelo menos 6 meses, após o início do programa de estudo solicitado. Documento de identidade, atestado médico, currículo vital, ou CV Europass neste caso, 2 fotos recentes tipo passaporte. Então, pessoal, aqui algumas declarações abaixo. Todas as traduções necessárias deverão ser apresentadas em um dos idiomas mencionados, que são inglês, francês ou romeno, excepto documentos emitidos nesse idioma já mencionado aí. Ou seja, documentos como bilhete de identidade, certificado, certidão de nascimento e posteriormente carta de recomendação devem ser traduzidos para o inglês ou francês ou romeno. Vai depender do candidato. Essas são as línguas aceitas por esta mesma bolsa de estudo. No momento da inscrição, os candidatos deverão apresentar os documentos de estudo e da identidade do processo de inscrição original, juntamente com a carta de aceitação para os estudos e o passaporte com visto válido para estudo. Isso é posteriormente, após você ser selecionado para a bolsa, você precisa ir acompanhado com os documentos originais, juntamente com a carta de aceitação para os estudos e o passaporte já com visto válido para os estudos. Documentos de estudos originais emitidos em estados que são países da Convenção da Apostila de Haia devem ser endossados pelas autoridades competentes dos países emissores com a Apostila de Haia de l'Apostille de la Haia. Os documentos de estudos originais emitidos em estados que não são parte da Convenção da Apostila de Haia serão superlegalizados pelo Ministério das Relações Exteriores dos países emissores e pela Embaixada, Escritório Consular da Romênia, naquele país. Os documentos originais já foi mencionado. Então, aqui quer dizer que quer dizer que os nossos documentos, vou me referenciar, por exemplo, Angola, que não faz parte da apostila de La Haia, os documentos devem ser reconhecidos pelo MIREX, Ministério das Relações Exteriores, ou pelas entidades governamentais representantes da Romênia, cá em Angola. Para a bolsa de doutorado, é necessário a concordância de princípios de coordenador científico. A admissão de candidatos que optem por estudos de doutorado está condicionada à aprovação no exame de admissão. Ou seja, os candidatos a doutorado devem passar por uma certa avaliação na admissão. Então, como mencionei, nós vamos começar a rever algumas descrições relacionadas às listas de documentos. Carta de recomendação. Então, sobre a carta de recomendação, ele refere-se que a carta de recomendação será emitida por um representante econômico da Agência Romena de Investimento e Comércio Exterior, gabinete de promoção comercial e econômica ou chefe da missão no país de residência do candidato. A embaixada do respectivo país, consulado, escritório comercial e culturas consulados honorários dos respectivos estados na Romênia. Ou seja, ele aqui está a se referir que a carta de recomendação deve atender por reconhecimentos de uma entidade que representa
a Agência Romena de Investimento e Comércio Exterior ou a Embaixada da Romênia, neste caso. Pode ser por entidades econômicas de empresas importadoras ou fabricantes que têm vínculo com a Agência Romena de Investimento e Comércio Exterior. Sobre o anexo 1, é obrigatório assinado, deve ser assinado. O anexo 2 também deve ser assinado. As cópias simples dos diplomas acadêmicos referem-se exatamente, por exemplo, para bacharelado, refere-se ao diploma, e para o ensino médio, refere-se ao certificado. E a sua tradução legalizada para uma das línguas, romeno, inglês ou francesa, se aplicável, um desses idiomas. Cópia de transcrição ou suplementos de diplomas. Para quem fez licenciatura, refere-se ao certificado. Para quem fez ensino médio, refere-se ao histórico escolar. Histórico escolar, que é um documento dado para quem fez curso técnico no ensino médio. Declaração de sua responsabilidade. É obrigatório assinado. Na declaração de sua responsabilidade, que é o anexo 3, ele refere-se que o declarante deve alegar, nesse caso assinar, que ele não se beneficiava mais de uma bolsa de estudo do Estado romeno no nível de estudo solicitado. Declaração do candidato de que não se beneficiou de outra bolsa de estudo do governo romeno para o nível acadêmico solicitado. Certidão de nascimento, cópia e tradução legalizada. Ou seja, a certidão de nascimento deve ser a certidão de nascimento, cópia e tradução legalizada. Ou seja, você deve fazer o scanner ou a digitalização você deve fazer o scanner ou a digitalização da tua certidão de nascimento, desde a original e uma tradução legalizada. Tradução legalizada referindo-se exatamente traduzido por uma entidade competente, um tradutor talvez do MIREC, um tradutor que é aceitado ou está cadastrado no sistema do cartório notarial. Cópias simples. Após as 2 primeiras páginas do passaporte, válido por pelo menos 6 meses, a partir do início do programa de estudo. Ou seja, o teu passaporte não deve ser um passaporte que está prestes a validar em menos de 6 meses. Que seja pelo menos válido por pelo menos 6 meses a partir do início do programa de estudo. Documentos de identidade, que é referido ao bilhete de identidade, nesse caso, uma cópia digitalizada e a tradução também legalizada. Atestado médico, tradução original e legalizada para um dos seguintes idiomas, romeno, inglês ou francês, se aplicável. Emitido no máximo 90 dias corridos antes do envio do arquivo. Emitido até 90 dias corrido antes do envio do arquivo. Currículo vitae ou CV Europass. 2 fotos recentes, tipo passaporte. Bom, pessoal, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês alguns documentos que são muito essenciais vocês conhecerem, desde a carta de recomendação e o atestado médico. Alguns de vocês talvez não tenham exatamente a ideia de como é a carta de recomendação carimbada pelo embaixador da Romênia. Então, eu tenho aqui uma em forma de imagem ilustrativa para posteriormente vocês poderem ver como é mais ou menos esta carta de recomendação. Não o modelo em si, mas destacando principalmente como será o carimbo e a assinatura dada pelo embaixador da Romênia. Então, pessoal, esta é a nossa carta de recomendação, já carimbada e assinada pela Embaixada da Romênia. Este documento que nós iremos usar para o nosso processo de aplicação prática. Esta é uma carta de recomendação reconhecida pelo embaixador da Romênia, cá em Angola. E quanto aos anexos, não se preocupem, nós também já temos ele preenchido para o processo de candidatura e não só também para dar uma breve demonstração e detalhar algumas informações relacionadas a alguns dos anexos.
para vocês saberem realmente como eles devem ser ou como eles devem ser preenchidos. Então, pessoal, como vocês conseguem ver, nós temos todos os documentos, desde a carta de recomendação já carimbada pelo embaixador, o anexo 1, anexo 2, anexo 3, a certidão de nascimento, o CV Europass, o certificado, o medical certificate ou o atestado médico, o passaporte, fotobilhete, mas não tem problema, isso é apenas uma ilustração do passo a passo prático de como se aplicar para esta bolsa de estudo. Então, vamos dar uma olhada para o atestado médico. Então, este é o atestado médico, o nosso atestado médico, que nós vamos ilustrar como exemplar para uso da aplicação para esta bolsa de estudo. Então, o atestado médico ele virá mais ou menos desta forma, para esta bolsa de estudo, neste caso. Porque nesta bolsa de estudo é exigido apenas que o atestado médico contém realmente resultados importantes, como tuberculose, HIV-Sida, hepatite B, doenças simples, nesse caso, exames de doenças simples. Então, o atestado médico reconhecido virá com um visto do gabinete provincial e um carimbo K de uma organização médica, quer mesmo vindo de lá, do gabinete provincial da saúde, uma vez que ele já tem incorporado um centro médico. Então, pessoal, este é mais ou menos o atestado de robustez física ou o atestado médico para aplicação da bolsa de estudo na Romênia. Mas não se preocupem quanto ao modelo explícito. Eles não têm um modelo específico, então pode ser usado qualquer modelo, contanto que este modelo seja reconhecido excessivamente pelo Gabinete Provincial da Saúde. Vamos abrir agora o anexo 1 para darmos uma breve olhada de como ele é. Então, pessoal, este é o anexo 1. Nós já preenchemos o nosso anexo, onde refere-se na primeira página sobre qual programa você quer se aplicar. Nós queremos nos aplicar para licenciatura. Tem também aqui mestrado, PhD e outros. O segundo setor refere-se à opção para universidade. Você vai colocar aqui primeiro a cidade. Então, você precisa estudar a universidade para a qual você quer se aplicar. Então, você vai estudar a cidade da universidade, o nome da mesma universidade, a faculdade e a especialização, ou o perfil da especialização. Como vem, nós já escolhemos a cidade Cluj, Napoca e Ploiest. A universidade também já está aqui. Também já temos a faculdade, que é Faculdade de Engenharia Mecânica e Faculdade de Petróleo e Faculdade de Engenharia de Petróleo e Gás, onde nosso perfil de especialização é Mecatrônica e Engenharia de Petróleo. Então, você só tem a oportunidade de escolher 2 cursos, 2 universidades e 2 cidades para estudar. Temos aqui a segunda página do anexo 1, onde refere exatamente a identidade do candidato ou do aplicante, onde você vai colocar seu sobrenome, nome, data de nascimento, localização ou residência, nesse caso de nascimento, número de telefone, e-mail. Aqui também é uma zona repetitiva, onde você coloca os contactos pessoais, desde nome, endereço, número de telefone, e-mail, o nível linguístico, quer romeno, inglês ou uma outra língua, talvez francês. Temos aqui a terceira página do anexo 1, onde refere-se se você está interessado em fazer. Se você gostaria de ter um preparatório linguístico na língua romena. Temos aqui uma parte onde refere-se sobre o candidato ter uma experiência profissional, até o tempo presente, desde trabalho, posição, área de trabalho, como vem nós detalhamos aqui. Também tem outras bolsas e especializações ou áreas de formação que você já participou. Nós também detalhamos aqui. Motivação do aplicante para esta bolsa de estudo.
Também descrevemos aqui a nossa motivação para se aplicar para esta bolsa de estudo. E tem também descrição de projeto. Saiba que esta informação aqui, descrição de projeto, é referido apenas para aplicantes para mestrado, PhD e programa de PhD. Também tem o último que é projeto de pesquisa, publicações relevantes para a área de estudo. Também é uma informação referenciada a pessoas que vão se aplicar para mestrado ou PhD. A página 5 é apenas uma breve declaração, você não precisa realmente preencher nada. E tem a declaração de aplicante, que é a página 6 do anexo 1. Você vai colocar o seu nome. Então, saiba que essas todas as informações dadas nesse anexo daqui tem uma parte romeno, inglês, francês. Então, prestem atenção e leem sempre o forms com muito cuidado antes de preencher. Data, assinatura, como vem aqui, tem em francês, ali em romeno. Mais abaixo, que é na última página, está já em inglês. Então, dê preferência a vocês recorrerem primeiramente a preencher onde está em inglês e posteriormente inspirarem-se para não cometerem erros que possam comprometer a vossa candidatura. Vamos abrir o anexo 2. O anexo 2 é um pouquinho mais simples. Então, no anexo 2 tem um ponto que vocês devem prestar bastante atenção, que é aqui, to be filed in with capital letter. Ou seja, você deve preencher estas informações em letras maiúsculas. Então, prestem muito atenção no anexo 2. Como vem, eu preenchi tudo com letras maiúsculas, desde nome, informações de parentes, cidadania. Então, passaporte. Provavelmente alguns de vocês devem estar se perguntando o número de série. Sobre a série do passaporte, é referido às primeiras letras do passaporte. Antes de ver o número do passaporte, alguns passaportes acreditam que vem N, número X, número X, número X. Yeah. Então, você precisa apenas tirar esta letra N, colocar na série e colocar apenas o número aqui. Aqui vai expor o local de emissão, a data de validação do mesmo passaporte já organizado, como vem day, month, years, dia, mês, ano. Residência permanente, profissão, se você trabalha neste caso, por exemplo, eu coloquei aqui que trabalho como professor de inglês na International School, onde coloquei também o e-mail deles, scholarship@gmail.com. No anexo 2 é sobre educational background, ou seja, teu perfil educacional, onde você vai colocar dados escolares, por exemplo, sobre o ensino médio. Eu já coloquei, eu estudei na International School em 2013 a 2017. Eu me certifiquei no curso de Ciências Físicas e Biológicas. Para quem vai fazer mestrado, deve preencher também esta informação aqui. Colocar as informações sobre mestrado, desde o nome, o ano de início, o ano de término e qual diploma ele recebeu. O mesmo se aplica para quem vai fazer mestrado, ou PhD, ou doutorado nesse caso. E tem mais aqui, Study Option in Romania. Qual opção de estudo você irá escolher para a Romênia? Se é licenciatura, mestrado, pós-graduação, PhD. Isso eu já mencionei também. Então, nós vamos se aplicar para a licenciatura. Então, a licenciatura é Bachelor Study. University. Você vai colocar aqui informações referenciais à primeira universidade que você escolheu. Não coloquem a segunda, coloquem exatamente a primeira universidade que você escolheu. Vai colocar aqui o nome da universidade e o curso ou área de estudo que você escolheu também. E aqui, eu estou aplicando para o curso de língua romena. Deves acrescentar aqui um sim, ou um X nesse caso. Se você tiver proficiência na língua romena, pode assinar aqui X, como não. E tem aqui experiências linguísticas ou proficiência em outras línguas. Você deve preencher apropriadamente excelente, bom, excelente, good, poor. Onde excelente é muito bom, good, bom,
por pobre, sem experiência. Então, para romeno, por exemplo, se você não tiver experiência no romeno, você pode escrever por, mas eu sugiro que você deixe em branco, porque se você escrever por, não quer dizer que você realmente não tenha experiência no romeno. Você tem experiência no romeno, mas não é assim tão fluente, nem está num bom. É como se dissesse que você fosse beginner na língua romena. Então é melhor você deixar em branco. Agora, quanto ao inglês, excellent, excellent. Bom, eu sou bom em inglês, então a instituição em que você fez inglês, se você fez inglês em alguma instituição, pode colocar o nome da tua escola. Alguns tiveram a oportunidade de ter inglês na escola, então pode colocar. Também tem aqui uma zona branca, onde vocês podem colocar um outro idioma, desde francês, espanhol, e colocar os níveis que vocês arrecadaram. Então, aqui também é uma outra declaração, onde você assume certas exigências dadas pela mesma bolsa de estudo, por assinar o presente formulário de aplicação, eu assumo total responsabilidade por providenciar informações completas e corretas que o candidato quem providenciar informações que providenciar incompletas. Então, pessoal, aqui refere-se que você assume certa responsabilidade por ter colocado informações corretas e completas, pois se você não colocar informações completas e não corretas nesse caso, você será consequentemente desqualificado. A sua candidatura será automaticamente rejeitada. Na minha chegada na Romênia, eu irei submeter os documentos originais para a universidade. Então, vocês devem ir acompanhando com os documentos originais quando vocês forem para a Romênia, posteriormente após passarem por esta bolsa de estudo. Bom, você assina os declarantes de que você cumprirá com esses requisitos exigidos pela mesma bolsa de estudo. Anexo 2 está terminado, vamos prosseguir para o anexo 3. O anexo 3, que é muito simples, é só uma breve declaração própria sobre a bolsa de estudo, onde você vai colocar apenas os dados pessoais, desde nome, número do passaporte, onde foi emitido o passaporte, a data de emissão do passaporte, o país de nascença, a cidade de nascença e para qual programa você está se aplicar e o ano letivo. Colocando assim o primeiro e último nome, por fim, e a sua assinatura e a data de aplicação. Como eu disse, são tudo a mesma coisa. Romeno, inglês e francês. Então, quantos anexos nós já terminamos aqui? Já ilustrei para vocês como eles mais ou menos vão ser preenchidos. Bom, sem mais delongas, acredito eu que o próximo passo aqui é prosseguirmos para a candidatura. Então, pessoal, vamos prosseguir para a candidatura agora. Vamos abrir o nosso e-mail. Então, pessoal, o e-mail já foi aberto. Então, bora prosseguir para a aplicação. Então, o que vocês vão fazer aqui? Vocês primeiramente devem localizar o e-mail da mesma bolsa de estudo, que está já cá no edital, como mencionei daquela vez. Então, está aqui o e-mail. Então, está aqui o e-mail, vocês irão apenas copiá-lo. E adicionar. Bom, aí ele parece estar meio corrompido, deixou uns breves espaços. Bom, então, pessoal, o e-mail já está operacional. Aqui no assunto, vocês podem colocar uma breve declaração como Scholarship Application for Romania Scholarship ou ARIS, nesse caso ARIS Scholarship, declarando que você está se aplicar para a bolsa da ARIS especificamente. Então é necessário sempre ter um assunto, mas eu não vou colocar, isso é convosco. Então vocês virão apenas para adicionar os documentos, vão localizar a vossa documentação. Nossos documentos estão todos aqui. Então, os documentos vão carregando.
Então, pessoal, nossos documentos já foram carregados, desde carta de recomendação, anexo 1, anexo 2, certidão de nascimento, CV Europasse, certificado, atestado médico, passaporte e as 2 fotografias. O que é que você deve fazer? O último passo é você enviar a sua aplicação. Como vem, esta mensagem sem assunto ou texto no corpo. Então, é bom vocês colocarem um breve assunto para a vossa aplicação. Não mandem um e-mail em branco. Como vem, a nossa mensagem está em processo de envio. A nossa candidatura já foi enviada com sucesso. Como vocês conseguem ver, já está no setor de enviado. Então, o que é que vocês devem fazer depois? Não. Então, pessoal, vou atualizar o nosso e-mail para ver se já tem alguma resposta da mesma entidade a qual nós nos aplicamos na Bolsa de Estudo. Vamos traduzir. Esta é uma resposta automática. Isso confirma que o seu e-mail foi recebido pelo servidor de e-mail da Alice. Isto não é uma confirmação de que o seu e-mail foi lido. Mas aqui, detalhes. Universidade Estatais Romenas, e-mail não atendido entre 18 a 21 de abril. Bom, então, esta já é uma confirmação de que nossos documentos já foram encaminhados. Eles apenas ainda não avaliaram. Mas o processo de aplicação, a lista de seleção só sairá no dia 31 de julho deste mesmo ano. Então vão aguardando e também vão se aplicando. Não esqueçam de seguir o canal e também de curtir este vídeo. E claro, prosseguir também para dar uma olhada em outros vídeos, como por exemplo o vídeo da Índia.